Fatores inegociáveis da vida. Embarcaremos juntos numa reflexão profunda sobre os fatores inegociáveis da vida, aqueles elementos que, independentemente de nossas escolhas ou circunstâncias, permanecem como pilares estruturais da existência. A metafísica, enquanto busca das primeiras causas e dos princípios últimos, nos convida a transcender o imediato e a mergulhar no que é essencial, imutável e universal. Assim, exploraremos a vida em sua essência, apoiando-nos em grandes pensadores que iluminaram esse caminho. A vida, em seu cerne, apresenta-se como um mistério que escapa às tentativas de redução ou negociação. Um dos fatores inegociáveis é o próprio ser, a existência em si. Parmênides, o filósofo pré-socrático, afirmou em seu poema sobre a natureza que o ser é e o não ser não é. Essa tautologia aparente, que é uma afirmação que se valida por si mesma, uma proposição cujo conteúdo é verdadeiro por definição ou repetição, não exigindo prova externa para sua confirmação, carrega uma profundidade imensa. A existência é um dado primordial, um fato que não admitimos barganhar. Não escolhemos nascer e o simples estar aqui, o Dasein de que fala Heidegger em Ser e Tempo, é uma condição inescapável. Somos lançados ao mundo e esse ser jogado, Geworfenheit, constitui o ponto de partida de toda a experiência humana. Não há negociação com o fato bruto de existirmos. Outro pilar inegociável é o tempo. Santo Agostinho, em suas Confissões, reflete sobre a natureza elusiva do tempo. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se quero explicá-lo a quem me pergunta, não sei. O tempo flui, inexorável, e sua unidirecionalidade, do passado ao futuro, atravessando o presente fugaz, é uma lei que não se curva à vontade humana. Podemos gerenciar nossa percepção dele, mas não detê-lo ou revertê-lo. Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e Representação, complementa essa ideia ao descrever a vida como um pendular entre o tédio e o sofrimento, sempre sob o jugo do tempo que consome tudo. Ele é o chão sobre o qual a existência se desenrola, e sua marcha é inquestionável. A finitude emerge como um terceiro fator inegociável. A morte, enquanto o horizonte último, é o contraponto inevitável ao ser. Epicuro tentou apaziguar esse peso em sua Carta a Meneceu, dizendo: quando estamos, a morte não está. Quando a morte está, não estamos. Contudo, mesmo essa tentativa de racionalização não nega a realidade da mortalidade. Heidegger, novamente, aprofunda essa questão ao tratar do ser para a morte, Sein zum Tod. A consciência da finitude é o que dá autenticidade à existência. Não negociamos com a morte. Ela é o limite que define o que significa viver. A cada respiro, estamos simultaneamente afirmando a vida e nos aproximando desse ponto final. Por fim, o sofrimento se apresenta como um companheiro inegociável da condição humana. Buda, em sua primeira nobre verdade, declarou que a vida é dukkha, sofrimento, insatisfação, imperfeição. Nietzsche, em Assim Falou Zaratustra, não o nega, mas o abraça. Tens de carregar um caos dentro de ti para dares à luz uma estrela dançante. A frase de Nietzsche possui um significado profundo. Ela quer dizer que a beleza, o significado e a criação surgem da aceitação e da transformação do tumulto interior. É um chamado a não temer o desordenado em nós, pois é dele que brota o que há de mais elevado e vivo. Nietzsche, com sua prosa poética, nos desafia a encontrar harmonia não apesar do caos, mas através dele. O sofrimento não é um acidente, mas uma dimensão intrínseca à vida, seja pela perda, pelo desejo insatisfeito ou pela luta contra o absurdo, como Camus descreve em O Mito de Sísifo. Ele não se deixa negociar. Podemos transformá-lo, suportá-lo ou transcendê-lo, mas nunca eliminá-lo por completo. Esses fatores, o ser,
O tempo, a finitude e o sofrimento não são meros aspectos acidentais da vida, são suas condições ontológicas. Platão, em A República, nos convida a sair da caverna das sombras para contemplar as ideias eternas, mas mesmo na luz da verdade, esses elementos permanecem como o tecido da realidade. Kant, em Crítica da Razão Pura, nos lembra que nosso conhecimento é limitado pelas formas a priori do espaço e do tempo, sugerindo que esses inegociáveis não são apenas externos, mas estruturam nossa própria percepção do real. Assim, a vida se desvela como um jogo cujas regras não escrevemos. Não escolhemos existir, não detemos o tempo, não escapamos da morte, não eliminamos o sofrimento. Contudo, é precisamente nessa ausência de negociação que reside a possibilidade de significado. Pois, como disse Viktor Frankl em Busca de Sentido, ao refletir sobre sua experiência nos campos de concentração, tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Os fatores inegociáveis da vida não são algemas, mas o palco sobre o qual dançamos, o fogo que forja o que podemos vir a ser. Eles nos limitam, sim, mas também nos definem, e é nesse paradoxo que a existência humana encontra sua profundidade insondável.